Eu sou Cris Pratini e você está no canal Ateliê Cris Pratini. Hoje eu vou ensinar uma necessaire box muito fácil de fazer. Para a nossa necessaire, eu escolhi um tecido de donut. Esse vai ser o tecido de fora e esse aqui vai ser o tecido do forro. Eu cortei do forro da frente e a manta 30 por 48, mas pode ser a medida que você quiser. Agora nós colocamos a parte da frente na manta acrílica R1 eu estou usando. Essa parte é a parte fofa, ela vem para cima, encostado no meu trabalho, porque agora eu vou para a máquina e vou quiltar essa parte. Você pode fazer o quilt reto, que é o matelassé, você pode fazer uma costura decorativa, você pode fazer o quilt livre. Eu vou fazer o quilt livre para mostrar para vocês. Eu vou fazer o quilt na minha máquina Brother, essa aqui, ó, 6000i, é a minha primeira máquina, super resistente. Eu não tô ganhando nada para isso, mas eu gosto muito dessa máquina, eu tenho um carinho muito grande por ela. E eu vou fazer com o pé de quilt, ó. Já coloquei o pé de quilt aqui. A linha é uma linha comum. Vocês veem lá atrás, ó, a linha cor-de-rosa é uma linha comum de algodão com poliéster. E eu vou fazer o quilt agora. Para fazer o quilt numa máquina doméstica, eu normalmente alfineto o tecido na manta, faço 2 ou 3 pontos no mesmo lugar, e aí o segredo para fazer o quilt é pé rápido, mão devagar. Essa linha que tá sobrando aqui, que é a linha que tava é a linha que vem da agulha, depois eu vou tirar. Esse quilt que eu tô fazendo se chama Caminho de Belo. É um quilt bem fácil e bem comum. Depois de fazer o quilt, ele ficou assim. Agora eu vou acertar, porque normalmente quando a gente quilta, a gente deixa um dedinho a mais na manta, porque o quilt encolhe. Então agora eu vou acertar aqui, vou colocar tudo no... Vou tirar o excesso de manta, vou fazer com que as medidas fiquem certinhas. E aí nós vamos começar a montar a nossa peça. Uma coisa importante é que, como eu cortei o forro da mesma medida da parte da frente, agora que eu tô acertando, eu tenho que fazer a mesma coisa no forro. Eu tenho que acertar o forro na mesma medida. Então, o que que eu faço? Eu coloco o forro na minha base, pego o tecido, né, com a manta que eu já quiltei, coloco em cima e tiro o excesso. Por que que eu tenho que tirar o excesso? Por que que não pode ficar para dentro? Porque as costuras vão ficar grossas, vai ficar folgado o forro e eu não posso deixar com que o forro fique folgado, porque ele fica dançando lá dentro.
E aí não fica legal. Então agora eu já tenho a minha frente quiltada, o forro do mesmo tamanho, e agora eu vou colocar o zíper. Como é que eu coloco o zíper? O zíper eu venho neste lado aqui, menor, coloco. Esse meu zíper é pronto, tá? Ele não é daquele de colocar e tirar o carrinho, se bem que esse aqui pode colocar e tirar o carrinho. Mas eu vou colocar a parte da frente dele, que é essa parte aqui, ó, direito com direito. E aí eu tenho um zíper maior, justamente para não me dar trabalho, para não ficar aparecendo nada, para não complicar a minha vida. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui rentinho e vou pegar o forro e vou colocar em cima, ó, vou colocar em cima, vou alfinetar, porque depois eu vou para a máquina passar uma costura aqui onde o zíper tem que ficar preso na minha parte da frente da necessaire. Ó, eu vou passar uma costura aqui, porque depois ele vai ficar no lugar, ó. Depois de fazer a costura, eu virei o forro e ele ficou no lugar, ó. Agora eu viro do direito e eu vou para a máquina para fazer um pesponto aqui para rebater essa costura e ficar bonitinha, para ficar uma costurinha aqui. Então agora eu venho para a máquina e vou fazer uma costura reta, um ponto comum, para fazer o meu rebate da costura do zíper para ele ficar bonitinho. E ele ficou então com uma costurinha aqui arrematando a minha costura anterior. Agora uma dica: para costurar o outro lado, do zíper, eu vou pegar o forro que estava no lugar, vou abrir assim, pego o zíper direito e boto no direito da minha necessaire, pego o forro e boto aqui em cima, como eu tinha feito da outra vez. Alfineto, né? E vou para a máquina passar uma costura aqui. Então, agora, nesse momento, ele está assim, ó. Meu direito, a manta, o forro, e eu vou botar o zíper do outro lado. E vou passar uma costura aqui. Então, alfinetei e agora eu vou passar a costura no meio do meu zíper. Eu estou colocando um pé de máquina aqui, justamente para ele não ficar frouxo, para ele não ficar feio. Feito a costura aqui, eu tenho assim, eu tenho o forro, eu tenho a parte principal com a manta e o zíper. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho e coloco, desviro, né? Ó, o forro para ficar em contato com a manta e para aparecer o meu zíper. Ó, tá? Agora ele ficou. Agora eu tenho o principal, a manta e o forro e o zíper no lugar.
Agora eu preciso fazer o mesmo rebate aqui, desse lado, mas eu preciso fazer pelo direito. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o zíper e vou costurar aqui, para fazer aquele rebate da minha costura. Eu fiz o rebate da costura aqui, ó. Mas eu vou fechar o zíper de novo para mostrar para vocês qual foi a virada que eu fiz. Quando eu costurei a segunda parte do zíper, o que eu tinha? Eu tinha isso aqui, ó. O zíper ali, o forro e a manta aqui, tá? Então, agora eu coloco o forro em contato com a manta. Aqui. Desviro ele. E aí meu trabalho vai ficar com forro direito e zíper. Ó. Essa é a necessaire por dentro, né? Esta é a necessaire por dentro. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o zíper no ponto central do meu trabalho, vou colocar o carrinho do zíper para dentro, aqui, ó. Vou abrir ele, porque senão ele vai ficar fechado do lado de fora. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou passar uma costura aqui e outra costura aqui, lacrando o zíper, tá? Lembrando que o carrinho tem que ficar no meio. Então, marquei o meio, alfinetei, marquei com uma caneta que sai com ferro aonde eu tenho que costurar, mas eu vou botar desta marcação para dentro, a mesma coisa aqui, ó, vou botar um pé de máquina para dentro, lembrando carrinho no meio para poder lacrar o zíper aqui, tá? E vamos para a máquina. Passei a costura, agora eu vou cortar o excesso do zíper, inclusive, aqui também vou cortar o excesso e voltamos para ver qual é o passo seguinte. Agora, depois de cortado aqui o excesso e aqui também, eu vou fazer o arremate do viés. Então, eu cortei uma faixa do forro de 5 centímetros e vou colocar aqui, vou costurar aqui, depois nós vamos fazer o rebate aqui do outro lado, tá? Eu costurei o viés aqui, desse lado, e agora, deste lado, eu vou fazer um arremate no cantinho, e aí eu vou costurar aqui, na máquina. Eu normalmente costuro, quando a costura é do lado de fora, eu costuro a mão para ficar mais bonito. Mas esse aqui vai ficar do lado de dentro, então eu vou fazer na máquina e já volto. Passei o viés aqui, agora eu vou passar desse lado de cá. Coloquei o viés dos dois lados, agora nós vamos abrir o zíper e desvirar pro lado direito. Depois de desvirar, nós vamos marcar então a caixa de leite, que vai ser levemente diferente do que normalmente a gente costuma ver. Então, a necessaire poderia ser só assim, ó. Mas como eu quero a box, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui
faço a marcação e vou passar uma costura aqui e a mesma distância aqui. A distância que eu vou colocar nessa marcação vai ser de 5 centímetros, ó. Do bico até aqui, 5 centímetros. Eu vou marcar e vou passar uma costura reta aqui, pelo lado de fora mesmo, nos 4 lados. Uma outra maneira de marcar a caixa de leite é marcar com uma caneta que sai com ferro e a régua 5 centímetros, ó. Vou marcar 5 centímetros aqui, 5, 5, da borda nos 4 lados. Depois, eu vou fazer isso aqui e vou costurar na marcação dos 5 centímetros. Eu costurei na marcação, nos 4 cantos, ó. E agora, aonde tem o zíper, eu vou prender a mão aqui e aqui. Vou dar um pontinho, ó. Ele vai ficar assim e depois eu vou botar um laçarote aqui para ele fazer um acabamento. E aí ele vai ficar pronto. Depois de feito a costura, eu dobro em direção ao zíper nos 4 cantos e ela fica dessa maneira. Ela já tá pronta, mas para fazer o arremate, eu vou prender aqui um laçarotinho para fazer o arremate aqui e para fazer o arremate aqui. E aí aqui está a nossa necessaire box. E essa é a necessaire pronta, necessaire box, fácil de fazer. Se você gostou, deixa um like e inscreva-se no canal.